Olá, eu me chamo Peterson e hoje eu quero mostrar para você um exercício que o meu professor da disciplina de processamento digital de sinais acabou passando para a gente na disciplina como formato de avaliação. Ah, e é um exercício muito bacana porque ele envolve um desafio, certo? Então foi repassado um sinal de áudio com ruído e ele pede para que a gente faça a implementação de um filtro para poder eliminar o ruído. E para validar, o, a gente também tem que transcrever qual é o conteúdo desse sinal de áudio, né? Sendo que o sinal de áudio contém uma voz humana, né? Pelo menos dentro da... contém fala audível, certo? Então, o sinal que foi passado é esse aqui. O sinal original. Bastante ruidoso, como deu para perceber. E, e agora, o sinal já com o filtro aplicado. Processamento digital é top. Beleza? Então, vocês puderam ver, o filtro funciona e o conteúdo de fala do áudio processamento digital é top. E agora eu quero mostrar para vocês um pouco de como que foi dado a resolução e do problema, né? Como que eu fiz para desenvolver. Então, dos dados que a gente tem na entrada, né? Então, foi repassado um arquivo MATLAB com duas coisas dentro, que é uma estrutura audio player e um vetor com realmente os dados de amplitude do sinal de áudio, né? E também foi dadas algumas informações. Foi dado que o sinal foi codificado, então amostrado, né, em 24 kHz e disse que há fala dentro do sinal e que foi se introduzido um ruído de alta frequência, certo? Então, se tem um sinal de fala, a gente consegue ver mais ou menos a faixa de frequência que a gente quer manter e, como a gente sabe que tem um ruído de alta frequência, certo? Então, a gente quer eliminar esse ruído. Então, a gente vai fazer um filtro do estilo passa baixa. A partir de uma referência que eu achei aqui, o conteúdo de frequência da voz humana é na faixa dos 125 Hz até 8 kHz. Eu fiz alguns testes com algumas faixas de corte e eu mais ou menos vi que 6 kHz funciona bem. Beleza? Para uma faixa de corte. Eu acho que é muito difícil alguém alcançar 8 kHz. Talvez um cantor de ópera consiga, mas geralmente 6 kHz é uma faixa bem. Um, uma frequência de corte bastante razoável. Certo? Então, o filtro utilizado é um filtro FR, né? Então, é um filtro de resposta a impulsos finitos. E esse filtro é descrito por essa equação, certo? Então, qualquer filtro FR pode ser totalmente definido por essa equação, que é a saída, então é igual então, um somatório de coeficientes, aqui como eu mostro do lado coeficientes B, multiplicando a nossa entrada, né? Então, a gente vai fazer um somatório da multiplicação desses coeficientes com a entrada, que é mais ou menos parecido com uma operação de convolução, tá certo? Só que a convolução é contínua e aqui a gente teria uma convolução discreta, né? Desse lado. E daí aqui na equação que a gente realmente vai usar, a gente vê que tem um h. Daí o h é a resposta ao impulso, né? Que ele equivale ao coeficiente b, para o filtro que a gente deseja implementar, né? Então a gente vai implementar um filtro de passa baixa. Então o nosso coeficiente b vai ser a resposta ao impulso, né? h, com relação a esse tipo de filtro. Então agora a gente pode definir então o nosso h de n para depois então poder estar utilizando. Então o nosso h de n aqui para um filtro de passar baixa, ele é definido da seguinte forma. Então a gente vai ter ômega c por π, então para h de n com n igual a zero, e h de n para n diferente de zero, ele vai ser definido então como seno de ômega c vezes n dividido por n vezes π. Tá? Onde ômega c é a nossa frequência normalizada de corte, já vou explicar, e n é o tamanho ou comprimento do nosso filtro. Então, como é chamado de filtro de impulso finito, porque ele possui um
um número finito de elementos de resposta ao impulso para serem utilizados no cálculo da saída, tá? Então, existem K elementos, melhor, M elementos, 2M elementos que a gente vai utilizar para poder depois estar fazendo a convolução, né? E a frequência normalizada é a frequência com relação à nossa frequência de corte e com relação à nossa frequência de amostragem, tá? Ah, então, basicamente, ela pode ser definida então como a frequência em radianos por segundo de corte dividido pela frequência em radianos por segundo de amostragem vezes 2π. Essa é a frequência normalizada, certo? Feito isso, a gente consegue calcular todo o H de N para o número de amostras que a gente quer. Então, o tamanho do filtro ele é achado de forma empírica, né? Eu fiz alguns testes e eu acabei achando ali que 500 elementos é o suficiente para a gente conseguir uma atenuação legal. Quanto menos você colocar, menos preciso vai ficar o filtro, né? Então, como isso aqui é uma convolução discreta, o ideal seria que se a gente tivesse um sinal, tipo, infinito. Só que a gente não pode fazer isso de forma infinita. Maior número de multiplicações e maior vai ser o somatório que eu vou precisar fazer, né? Que é a convolução. Então, fica mais caro para a gente poder implementar. Então, é sempre um compromisso entre a qualidade e o tempo de execução de aonde a gente estiver implementando, né? Então, para fazer o cálculo do filtro, em MATLAB, né? Aqui no caso eu estou usando Octave, eu acabei fazendo duas funções. Uma para poder fazer, então, o nosso vetor de respostas ao impulso e outra para poder fazer a convolução discreta, né? Então, eu vou ter uma função, ela vai receber, então, as nossas duas frequências, né? Então, a de corte e a de sampling, que é a frequência de amostragem, e o comprimento do filtro, e ele vai me dar aquele filtro pronto, né? Esse é pro filtro passa baixo, né? Que a gente quer, certo? Então, daí a gente calcula para H de 0, para H de N, onde N é positivo, e a gente não precisa calcular a parte negativa do filtro, né? Então, se a gente, por exemplo, quer um filtro de tamanho 5, certo? Então, são 5 elementos do filtro. Então, no meio, eu vou ter o elemento 0, que ele é calculado de forma diferente, e eu vou ter 2 elementos positivos e 2 negativos. Os elementos negativos são um espelho dos positivos pelo eixo real, pelo eixo das abscissas, perdão. Então, a gente pode só pegar o resultado positivo e espelhar eles para o negativo, só precisando calcular uma vez. E é para isso que serve esse for aqui, né? Então, a gente vai calcular, então, nossa frequência normalizada, vai calcular os Hs positivos, os Hs negativos, né, que são o H positivo, só que espelhado para o outro lado, e o H de 0. E no final, a gente acaba retornando aqui, então, os negativos, o 0 e o positivo, né? Então, fechando ali o nosso vetor. Daí, para realmente aplicar o filtro, então foi escrita uma nova função. Essa função vai fazer o seguinte. Então, ela vai acabar recebendo o vetor daqueles filtros e o vetor de entrada. Então, a gente vai acabar pegando o vetor de entrada e o vetor do filtro e vai começar a deslocar o vetor de filtro, né, em relação ao vetor de entrada, né? Então, como se fosse deslizando um pelo outro, multiplicando os elementos, né? Os K elementos, né? Que é o tamanho do filtro, e depois fazendo o somatório deles, para conseguir um resultado de saída. É bem simples, então, o algoritmo aqui a gente vai ter um for, que vai percorrer então, todo o comprimento do nosso filtro, perdão, da nossa saída, né? Então, onde a saída vai ter, então, um tamanho igual ao tamanho da entrada, mais o tamanho do filtro, né? Isso é a convolução. Então, a saída ela vai ter um tamanho igual à soma dos tamanhos das entradas, né? Então, da nossa sinal de áudio de entrada e da função do vetor H, né? Que é a resposta ao impulso. Fazendo um loop, então, pela saída, né? Então, a gente vai estar pegando o elemento N da saída. E para cada elemento N da saída, a gente vai pegar um elemento I do vetor de resposta ao impulso, né? Então, todos eles. Então, o elemento I
de 1 até o último elemento de H pelo elemento da entrada, tá? Depois que a gente fizer isso, então soma-se todos os elementos, e daí quando a gente somar todos os elementos, a gente vai ter então o valor da saída na posição N. E a gente vai ter o sinal de saída, que depois pode ser então convertido de novo para um sinal de áudio, transformado de novo em áudio analógico pela taxa de amostragem de 24 kHz, e depois dado um play para a gente poder escutar e realmente entender o que está sendo passado, né? Então, no algoritmo final fica assim. Então, a gente pega os dados que foram repassados, né, no formato binário do MATLAB. A gente faz o nosso filtro, né? Então, a gente está com um sinal aqui de voz, né, amostragem de 24 kHz. Então, a frequência de amostragem de 24 kHz em radiano por segundo, né? Então, vezes 2π. A frequência de corte que a gente quis é os 6 kHz. E o tamanho do nosso filtro aqui eu acabei deixando como 250. Eu achei 500 melhor, mas 250 dá um bom compromisso de tempo de processamento e de qualidade. Então, feito o nosso vetor aqui do filtro, a gente só pode passar para a função para aplicar o filtro com a entrada, né, com o vetor de entrada. E depois, com o sinal de saída, que também é um vetor, a gente transforma ele em áudio, né, pelos 24 kHz e consegue dar o play. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.